Então vamos lá, então, aproveitar essa deixa para a gente chamar o Rubem Berta, jornalista do UOL, que vem fazendo aí uma série de reportagens, né, denunciando esse esquema de cargo secreto no governo do Rio de Janeiro. Ele vai contar essa história para a gente, mas deixa eu primeiro te dar bom dia, Rubem, seja bem-vindo ao ICL. O Rubem Berta, que revela até o momento o maior escândalo do período eleitoral, é esse escândalo do grande repórter Rubem Berta, que já foi do Globo, já trabalhou sozinho ali na sua trincheira, num blog, agora está no UOL. Esse cara é da resistência, é para valer. Bom dia, Rubem, bem-vindo. Pô, já começar com esses elogios do Chico não tem jeito melhor, né? Meu dia já começa bem demais. Você merece, muito obrigado, meu cara. aí, gente. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Rubem Berta é muito mais que uma avenida, saibam vocês todos. Muito bem, Ju. Maravilha. Volta e meia me pergunta realmente a questão do nome, e é realmente uma referência a meu avô, que foi, enfim, primeiro funcionário da Varig, presidente da Varig por muito tempo. Não cheguei a conhecê-lo, né? Ele faleceu antes de eu nascer, mas, enfim, tenho boas referências aí do meu avô. Então, o Rubem Berta é uma homenagem ao meu avô. Ô, Rubem, eu queria pedir para você explicar para a nossa audiência, principalmente, todo esse escândalo que envolve a CEPERJ, como é que essa fundação passa a ser aí um centro pagador de recursos públicos, né, para o núcleo duro do governo Bolsonaro. Explica essa história para a gente, aí passa pelos números, se você puder, por favor, também. Tá, maravilha. Enfim, a gente começou essa série de reportagens lá no UOL, na verdade, no fim de maio, né, princípio de junho. A gente detectou, eu soube através de uma fonte que isso estava acontecendo, tentei obter as informações através de lei de acesso à informação e não consegui, enfim, e aí comecei toda uma investigação. Isso, na verdade, a primeira informação que eu tive foi em março, né, quer dizer, já venho trabalhando nisso há meses, né, e aí a gente começa a descobrir que realmente, como existe, né, no nível federal, um orçamento secreto, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, os cargos secretos que aos poucos vão sendo revelados, basicamente por pressão do Ministério Público e do Tribunal de Contas aqui do Estado, que entraram investigando após essas reportagens que a gente iniciou no UOL. É realmente um escândalo de um tamanho grandioso. Só para se ter uma ideia, né, após essas reportagens, o Ministério Público ele interpelou o Banco Bradesco, só para vocês entenderem como é que acontece a história, né, como é que acontecia. Enfim, a pessoa era contratada por essa Fundação CEPERJ, que é uma fundação que teoricamente seria uma espécie de um IBGE do Rio de Janeiro, tá? Uhum. Na concepção seria, enfim, uma instituição que teria um trabalho sério, mas que está completamente desvirtuado, né? Virou uma instituição para fazer contratação sem nenhuma transparência. Basicamente para isso que ela está sendo usada, principalmente agora no governo do Cláudio Castro, né? Então, enfim, essas pessoas elas eram contratadas por essa fundação, então a gente está falando aí de algo em torno de 20 mil pessoas, ainda não se sabe exatamente quantas ao mesmo tempo, mas enfim, chegando aí até 27 mil pessoas ao longo de 2022. Essas pessoas eram contratadas, como eu disse, sem nenhuma transparência, sem contra-cheque, sem publicação em diário oficial, sem nada disso. E boa parte, né, desses pagamentos eram pagamentos feitos na boca do caixa. A pessoa chegava lá no Banco Bradesco com o seu documento, pegava o dinheiro, não precisava de conta corrente, não precisava de nada, e pegava o dinheiro vivo. E aí a gente está falando de quanto? 226 milhões de reais que foram sacados em dinheiro, em espécie, este ano, por esses funcionários da Fundação CEPERJ. Este ano, somente agora, nos 7 meses de 2022. 226 milhões de reais em espécie. É um volume absurdo de dinheiro vivo circulando. E aí a gente vem com denúncias de fantasmas, enfim. Agora, no domingo, eu publiquei uma reportagem no UOL que mostra, por exemplo, que um desses principais projetos é um projeto da área de esporte, né? Infelizmente, a gente vê essa ligação esporte-política aí não rendendo muito bem, né? E aí existe um projeto chamado Esporte Presente, dessa Fundação CEPERJ, em que basicamente eles montam núcleos para fazer atividades esportivas, enfim, e aí isso está sendo utilizado basicamente para cabos eleitorais atuarem. E aí o que eu descobri? De cerca de 2.100, 2.182 núcleos desse projeto, a própria Fundação CEPERJ
constatou que 63% não tinham sequer um aluno matriculado. Quer dizer, olha o tamanho do absurdo, né? Quer dizer, quem é que está trabalhando nisso? Para que está trabalhando nisso? E esse volume inacreditável de dinheiro circulando. Então, realmente, infelizmente, a população aqui do Rio de Janeiro volta a conviver com o escândalo aí de proporções gigantescas, enfim, nesse governo atual. Você assistiu ao debate ontem do Rio? Sim. Você achou que foi explorado de maneira inteligente o escândalo, não? Por parte de quem faz oposição ao Cláudio Castro? Eu acho que ficou uma coisa um pouco, como eu disse até no Twitter, um pouco aleatória, né? Assim, eu acho que faltou ser mais incisivo, apesar de que, na primeira vez que o Cláudio Castro foi interpelado, ele soltou uma frase maravilhosa, né? Ele disse assim, Sim. olha, como é que existe funcionário fantasma se a pessoa vai sacar o dinheiro no banco? Olha, o fantasma ele saca dinheiro, ele só não trabalha, né, gente? Aliás, Berta, o fantasma só existe nessa hora. É só na hora do saque. Ele prova que é funcionário fantasma. Exatamente, falta um certo conhecimento sobre o mundo sobrenatural por parte do governador Cláudio Castro, né? Porque, enfim, realmente se há uma coisa que funciona. Eu acho que não, Berta. Eu acho que ele sabe muito bem, mas ele quis se fazer de desentendido, entendeu? Pois é. E quis passar um atestado de idiotice a todos nós, né? Exatamente. Uma pergunta, Juca e Rubem e Chico, todo mundo. O quanto a gente pode assegurar, né, que o governador tem proximidade ou sabia desse esquema e o quanto a gente não tem como afirmar, né? Porque é sempre uma dúvida que existe e eu já estou falando isso porque já vai ser para a gente estar um passo adiante do que o cara vai falar, porque a famosa resposta é eu não sabia de nada, né? Que é o que a gente sabe que sempre virá. Então essa é a pergunta, o quanto ele não tem como não saber de nada, dado o tamanho, a proporção desse negócio. Então, não bastasse a questão do tamanho, né, da proporção, que realmente deveria saber, né? A gente está falando, como eu disse anteriormente, 226 milhões de reais em espécie, não é pouco dinheiro. Mas uma das reportagens que eu fiz, enfim, eu venho, né, embrenhado nesse tema, como eu falei aí há cerca de 3 meses, e aí olhando, né, a gente vai pesquisando os documentos, né, e aí olhando uma das tabelas, existe esse projeto do esporte que eu citei, ele é o maior dos projetos, né, desse tipo de cargos secretos. Mas o segundo maior é um projeto chamado Casa do Trabalhador, que teoricamente seria uma implementação de núcleos, de polos para ajudar pessoas que estão desempregadas, enfim, que a gente também mostrou que, na verdade, vem sendo utilizado basicamente para contratação de cabos eleitorais, enfim. E aí, futucando esses documentos, eu cheguei numa planilha que especificava o orçamento necessário para que esse Casa do Trabalhador se desenvolvesse ao longo de 2022. Né? Eles estavam prevendo, agora o Ministério Público freou, mas eles estavam prevendo algo até o fim do ano só com o Casa do Trabalhador, só com esse projeto, em torno de 300 bilhões de reais para contratar cerca de 9 mil pessoas, só nesse projeto Casa do Trabalhador. E aí, curiosamente, a planilha que detalha esse orçamento estava escrito o nome governador. Olha que curioso. E foi uma planilha feita pela Secretaria de Trabalho. Aí a Secretaria de Trabalho diz que, na verdade, foi um erro, que o funcionário que fez aquilo não deveria ter escrito o nome governador, enfim. Mas no mínimo, curioso, né, que você tem uma planilha escrita com o nome nomeada, identificada com o nome governador, detalhando o orçamento necessário para um dos maiores desses projetos de cargos secretos do governo. De mais a mais, vamos pensar juntos, Edu. Ele teve essa chance. Quando surgiu a denúncia, ele dizia, não sei disso, vou investigar. Ele não fez. Quando ele vai a um debate e ele diz, não, mas como fantasma, as pessoas foram lá receber, ele está, de alguma maneira, chancelando, que ele não está horrorizado com a denúncia. Ele está tentando se livrar dela de uma maneira com naturalidade. Eu acho que ele já deixou as impressões digitais dele nesse escândalo. Este argumento, eu não sabia, ele não tem mais.
O Pois é, Regis sabia você- até que ponto o índice de indignação que isso vai provocar na população do Rio de Janeiro, né? Não, não sei se a pesquisa já, pelo visto até agora não, porque o cara segue na ponta da tabela, lá, né? Líder da eleição, mas é escandaloso. Eu fiquei lembrando, Juca, de um caso aqui em São Paulo do Banezé, no caso do governo Quércia, que era nada em relação a esse. Esse agora, o Banezé pelo menos tinha uma repartição, o cara pingava lá vez por outra, ele aparecia, ele tinha um cargo técnico, ele tinha que fazer os relatórios, apresentar algum sinal que ele existia como funcionário. Nesse caso, parece que é contratação. Assim, me lembra muito a contratação de cabos eleitorais. Assim, você vai receber, não vai fazer nada, ou então, sei lá, vai cuidar do meu comitê lá no Cantagalo, sabe? Então, esse caso parece muito com contratação direta de cabo eleitoral, financiamento eleitoral mesmo da campanha. A gente tem bastante evidências nesse sentido mesmo, assim, a gente inclusive mostrou que pré-candidatos, né, a gente tem um secretário aqui de trabalho, que é o presidente estadual do Partido Podemos, né, que a gente já mostrou que vários pré-candidatos desse partido do secretário, eles controlavam, enfim, esses núcleos, né, essas casas do trabalhador, né, que a gente chama, enfim, então a gente realmente tem indícios muito fortes de utilização eleitoral. Tem também a figura do que chamam aqui no Rio de Janeiro, estão chamando do primeiro-ministro de Cláudio Castro, que é um deputado chamado Rodrigo Bacelar, que é lá de Campos dos Goytacazes. Esse deputado, coincidentemente, ele foi o relator do impeachment do processo do Wilson Witzel na Alerj. E aí se tornou uma espécie de um braço direito do Cláudio Castro, e o que se diz aqui também é que ele tem aí milhares de nomeações, enfim, a gente tem várias evidências apontando nesse sentido, né? Eu também, nesse fim de semana, só para completar, o nível, né, da coisa para a gente falar, não, mas de repente pode ser que não seja e tal. E aí eu descobri também numa planilha oficial da Fundação CEPERJ que eles identificaram o núcleo desse projeto esportivo que eu falei, né, esse projeto Esporte Presente, com o nome de um vereador. Tá lá, é oficial, não é escondido, não. Eles botaram lá na cidade de Casimiro de Abril, que quem frequenta lá esse núcleo de esporte, tá o nome do vereador da cidade, tá lá escancarado para todo mundo ver. É isso que eu ia te perguntar agora. Desculpa. Vai, Edu. Desculpa. De jeito nenhum. Você. Não, eu ia perguntar para ele quais são as outras pessoas envolvidas nesse escândalo, quais são os outros nomes que apareceram a partir dessas suas reportagens, enfim, e das investigações, que outros nomes você poderia apontar para a gente? Então, como eu disse, os nomes mais fortes, né, que a gente verificou realmente são o do deputado Rodrigo Bacelar, né, enfim, que seria realmente quem seria esse primeiro-ministro, né, agora do governo Cláudio Castro. Surgiram alguns outros nomes, o deputado Rodrigo Amorim, aquele famoso, né, que quebrou a placa da Marielle, enfim, também. Pois é. Esse que foi o deputado mais votado, inclusive o estadual mais votado nas eleições passadas, né? Também tem ingerência sobre a fundação. Ele que teria sido a pessoa que indicou, inclusive, o presidente da Fundação CEPERJ, que agora caiu, né? No fim da semana passada. Inclusive, a fundação está sem presidente nesse momento. Não sei quem é que vai ter, né? Quem eles vão botar para assumir esse pepino. E as informações que a gente tem é que realmente isso está meio pulverizado, assim, isso foi uma espécie de uma moeda de troca do governador Cláudio Castro para poder, enfim, formar a sua base política. Então, assim, existem deputados dos mais diversos partidos, enfim, que fizeram suas indicações para a CEPERJ. Então, realmente faz parte dessa composição política do governador. Qual é o problema que o governador vai enfrentar agora, né? Quer dizer, ele tem uma força muito grande, continua tendo, porque ele tem uma máquina pública bilionária na mão dele, a gente está falando aí dos bilhões da SEDAI, enfim, boa parte foi utilizada, inclusive, na Fundação CEPERJ, então isso é uma força muito grande que ele possui, mas a interrupção desses programas nesse momento, isso vai trazer um desconforto muito grande para o governador, porque, assim, como a gente falou, tem muito cabo eleitoral, tem muito aliado político que estava contando com isso esse ano agora eleitoral. A partir do momento que o Ministério Público barra isso, a quantidade de gente descontente que vai aparecer para reclamar é muito grande. Então, isso pode
complicar um pouco a vida do governador. Então, o que eles estão querendo fazer nesse momento, né? Qual é a estratégia do governo Cláudio Castro nesse momento? Olha, enfim, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, né? Como foi falado aqui no início. A partir do momento que soubemos, montamos uma comissão de auditoria. Comissão de auditoria é bonito, né? Montamos uma comissão de auditoria que vai investigar tudo, todos os problemas vão ser resolvidos. Vamos fazer um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Tudo fica bem. Na verdade, os projetos têm um caráter social muito importante, eles vão seguir e toca o barco, entendeu? Assim, a estratégia é essa, na verdade, tentar jogar para debaixo do tapete agora, ver se as coisas continuam minimamente para poder apaziguar os ânimos dos aliados e tocar o barco. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu queria fazer um último comentário aqui. Aliás, pedir para a galera, hoje a gente caiu, então está faltando like, mas até pela nossa resistência aqui, pela qualidade dos temas e entrevistados, pedir um like para todo mundo. A gente está prestes aqui a finalizar o programa, então para a gente dar aquele embalo no Facebook, no YouTube aqui. Então, vamos lá, enquanto a gente está falando aqui, um clique ali. Mas sabe qual a impressão, Rubem, que me dá do Rio de Janeiro? A impressão é o seguinte, que a gente está assistindo uma daquelas séries, sabe, que mostra corrupção, que mostra o crime, etc. E aí, de repente, né, o assassinato da Marielle e o envolvimento das polícias, o jogo do bicho, o impeachment do Witzel, a mudança do governador, o esquema da rachadinha, o esquema do Bolsonaro, o vizinho que tinha um monte de fuzil, agora esse esquema do saque em dinheiro. Em algum momento, que nem numa série, em algum momento, tudo vai começar a ter elo de conexão e a gente vai falar, uau, estava tudo ligado, sabe? Estava tudo ligado, essa estrutura funcionava dessa maneira. Eu até me arrepio de medo de saber qual vai ser assim, a solução dessa trama, porque vai ser escabrosa, vai ser algo que talvez a gente nunca tenha visto, né, no nosso país de uma forma tão, enfim, tão organizada, tão montada, tão planejada e tão assustadora. É a impressão que eu tenho, que a gente está no meio da série. As coisas estão sendo reveladas, mas que a solução final dessa trama vai ser assustadora. Vocês me permitem só um último comentário, que, enfim, também acho importante, é um caso pessoal, mas que, enfim, eu acabei falando sobre isso ontem no Twitter, para a gente ver o nível de sujeira que a gente está mexendo, na verdade, né? Enfim, eu venho fazendo essas reportagens, como eu falei, estou embrenhado nisso há cerca de 3 meses, e aí, coincidentemente, agora nessa semana, enfim, ao longo dessa semana e ontem também, um jornal que foi criado há cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, que recebeu, surpreendentemente, um jornal recém-criado recebeu R$36 mil de verba de publicidade do governo do estado, fez 2 reportagens contra mim. Quer dizer, é esse o nível do que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Então, o jogo é pesado, mas a gente tem que seguir aí na luta, porque realmente a situação do Estado é muito complicada. Nossa, o jornal usado ali para ameaçá-lo, para ameaçar o repórter, né? Bem, só me resta dizer, Berta, quantos anos você tem de jornalismo? 22. Não começou ontem, já tem casca grossa. Eu ia dizer para você, bem-vindo ao clube. Faz parte. É isso. A gente bota no currículo. Pronto. É isso. Verdade. O Rubem Berta não é de sair fora de uma série de reportagens fantástica como essa por qualquer coisinha, né? Por qualquer fofoca de jornal tentando... Porque é um clássico, né? Vão tentar desmoralizar o repórter, se não der, aí vão tentar uma ameaça física, aí se não der, avançam nesse processo, mas não vai segurar um repórter como o Rubem Berta. Se der certo, vou derrubar a live dele. Já derrubam a internet do Rubem Berta, mas não vai ser isso, né? Que vai segurar. Não vai ser isso que vai parar. É um escândalo, sem limite, é um escândalo muito pesado no meio da eleição. Pô. É um absurdo. Rubem, a gente quer agradecer a sua participação e dar parabéns pelo seu trabalho incrível, viu? E pela coragem, porque cada vez mais a gente precisa ser corajoso nesse país, né? Sobretudo quando se é jornalista, né? Parabéns e obrigada, viu? Quero agradecer também ao Juca. Um beijão para você, Juca. Quarta-feira a gente se fala.
Edu, você vai seguir com a gente ou a gente se despede por aqui? Quarta-feira o Edu vai Vamos nos estar. despedir. Quarta-feira o Edu vai estar muito entristecido. Vai ter passado a madrugada consolando o filho dele, porque o Corinthians vai chegar no Maracanã e vai virar o 2-0 que está perdendo e vai eliminar o Flamengo da Libertadores. Imagine vocês que situação. Nossa Senhora. Eu adorei, mas como eu gostei desse comentário. Sabe por quê? Porque, assim, eu não tenho ainda intimidade. Eu tenho um relacionamento maravilhoso. Eu amo de paixão o Juca, mas eu ainda não tenho intimidade para chegar, por exemplo, num dia que o Flamengo tratorou o Corinthians e fazer alguma gracinha. Eu não tenho essa intimidade. Mas esse comentário do Juca me deu a liberdade e a autorização para, na quarta-feira, poder ter a liberdade poética de um comentário qualquer. Adorei. Eu agradeço o presente. Você vê como eu sou uma pessoa, além de estar preocupada sempre em ser justa, sou uma pessoa generosa. Te abri essa porta, entendeu? Levantei a bola para você cortar. Entendeu? Maravilhoso. Tá vendo, Rubem, como é que é a minha situação? Eu venho até de branco quarta-feira para ficar bem neutra no meio disso. Olha, eu sou rubro-negro, então realmente, enfim, né? Vamos te convidar então quarta-feira. Nosso problema é com Curitiba hoje. Santos e Curitiba. Vamos, peixe. É verdade. A gente vai tocando por aqui, então. Um beijo, obrigada para vocês e bom dia para os três. Boa, Berta, parabéns. Parabéns, cara. Um abraço. Valeu.